as melhores biografias de Martinho Lutero em 2025. Sim, você pediu vídeo aqui no Teologia do Alemão e eu vou cumprir a minha promessa, fazer a sua vontade e trazer mais vídeos de teologia. Espero que 2025 seja diferente para mim do que foi 2024. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, seja bem-vindo ao Teologia do Alemão. Servus! Eu sou Alex Stahlhofer, teólogo e professor de teologia, e estou aqui para que você possa conhecer mais do universo que eu amo pesquisar, amo estudar e amo lecionar. Lutero, história da igreja, ética, filosofia, teologia e muitas outras coisas, mais neste universo. E esse canal aqui, o Teologia do Alemão, pode ser a sua casa e você pode me ajudar levando boa teologia, basta você compartilhar, curtir, se inscrever no canal, óbvio, se inscreva no canal para receber as notificações, toda aquela coisa arada que você já sabe. Por quê? Porque é assim que você ajuda a levar boa teologia para os mais diversos cantos desta internet do meu bom Deus. Então vamos para o que interessa, vamos falar das biografias de Lutero em 2025. Bom, antes de falar propriamente de quais eu recomendo, quero dar uma breve explicação para você sobre categorias, não de livros, mas de autores de biografias. Tá? Isso é muito importante para que a gente comece. Nós temos biografias escritas por jornalistas, pessoas que vão fazer o quê? Popularizar aquilo que elas leram a partir dos pesquisadores. Nós temos historiadores gerais, são o quê? Pessoas que trabalham na pesquisa histórica, mas que não são propriamente pesquisadores de Lutero. Eles vão trazer a sua ótica do reformador. E nós temos também pesquisadores de Lutero. Geralmente são o quê? Teólogos, historiadores, tá? Tem formação teológica e em história e que pesquisam Lutero como seu grande tema de vida e estão ali condensando naquela biografia o que há de melhor nas suas pesquisas. Então isso vai diferenciar a qualidade, o tipo do texto que você tem na sua mão e, logicamente, o quanto esse texto pode ser fidedigno, aquilo que você está esperando, aquilo que você quer receber nessa biografia que você está lendo, está investindo, tá bom? Então, dito isso, agora eu vou apresentar as biografias para você, você vai entender as categorias melhor à medida que eu for mostrando. Vou apresentar primeiro em português, depois em inglês também e em alemão por último, para quem tem interesse. Deixa eu colocar aqui na tela então a primeira minha grande recomendação de sempre, que você leia Martin Dreyer. Tá, Martin Dreyer é autor nacional. Primeiro tem que ser dito, é autor nacional. Trata-se de um teólogo e historiador brasileiro. Então, privilegie autores nacionais. É alguém que dedicou uma vida à docência de história da igreja. É alguém que conhece profundamente o reformador Martinho Lutero. Ele já tem uma obra de história da igreja geral, né? A História do Povo de Jesus, pela editora Sinodal, manual clássico de história da igreja nos seminários luteranos, e agora com a sua biografia de Luther a Lutero, ele traz para nós um resumo de uma vida de leitura e de estudo sobre o reformador. É um livro muito fácil, muito tranquilo, muito gostoso de ler. Inclusive, o André Heinck estava me dizendo que gostou muito da leitura. André, agora você não pode mais desmentir, tá? Então, agora eu disse aquilo que você disse para mim. Se o pessoal perguntar, eles vão pedir provas. E eu tenho essa prova lá na nossa conversa no Instagram. Então, o André não pode desmentir. Eu botei ele no fogo. E esse livro vale a pena, sim senhor, você adquirir e ler ele. Outro livro que nós temos em português e que também é muito bom, resguardado agora que o tipo, a proposta do que ele está fazendo é da Linda Roper.
A Linda Roper, ela é uma pesquisadora de história da cultura. Então, diferente de outros pesquisadores, ela tem um foco de pesquisa específico. Não é nem uma historiadora geral, nem uma historiadora da Reforma, nem historiadora de Lutero, né? Pesquisadora de Lutero. Ela é uma historiadora da cultura e ela faz uma análise aqui de Lutero a partir da ótica cultural. Então, vai ser um texto diferente, texto que não tem um viés teológico, mas que também pode ser interessante para você que está pesquisando Lutero, principalmente querendo escrever algo e quer ver uma visão talvez discordante daquela que se tem no universo teológico, tá? A Linda Roper costuma trabalhar com filosofia do corpo, analisando as personagens históricas a partir da sua psique, a partir das suas vivências, a partir da sua corporalidade. Não é exatamente o que ela faz nesse livro, tá? Mas só para você ter ideia de como a Roper trabalha. A Roper que é professora em Oxford, na Inglaterra. Outro pesquisador importante porque Lucien Febvre é o chamado assim pai da Escola dos Análises, um dos grandes nomes da Escola dos Análises, escola francesa de historiografia, importantíssimo na história, como autor, como pesquisador, mas assim, não é um especialista de Lutero, temos que dizer aqui. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o ferramental dessa escola que ele representa e aplicando para Lutero. Então, se você quer entender como a Escola dos Análises, especificamente Febvre, interpreta Lutero, aí vale a pena esse livro. Mas é um livro que está, vamos dizer assim, datado, porque ele é de 1928. Então, não é mais atualizado. Ele é bom para você entender como foi a interpretação dessa escola francesa de Lutero. Não mais do que isso, embora Febvre, obviamente, sempre vai ser importante na história. O mesmo eu poderia dizer sobre Brentano, tá? Brentano, que é um pesquisador de história da igreja, mas o livro é muito antigo. Ele é anterior ao Febvre. Então eu diria assim, é um livro aqui que não vale a pena, tá? É um livro que não vale a pena. Eu não recomendo. Por quê? Porque é errado? Não, é porque nós temos coisas melhores. Nós temos coisas mais atuais. E, portanto, não tem por que você investir nesse livro. Em português, nós temos mais biografias. Por exemplo, essa daqui, Cativo à Palavra, do Roland Bainton. Essa biografia, embora seja, vamos dizer assim, datada, ela é anterior à década de... Ela é da década de 50, na verdade, tá? Então ela está um pouco defasada com relação às pesquisas da virada reformatória que aconteceram no final da década de 60, tá? Então ela está defasada. Mas o Bainton foi um grande pesquisador de história da reforma. Não é um pesquisador de Lutero, é um pesquisador de história da reforma. Então, se você tem esse livro, é um bom livro, mas, como eu disse, ele é desatualizado. Então, não teria, assim, um porquê eu recomendar esse livro, já que, comparado com o Dreyer é atualizado, o Bainton não é atualizado. Em termos de ser clássico, eu diria que o Brentano não é clássico de forma alguma, porque não tem um porquê considerar a posição dele dentro, em comparação, por exemplo, com a Escola dos Análises do Febvre, e o Bainton, nós teríamos autores norte-americanos mais atuais, mas é uma boa biografia, tá? Não é ruim, ela não é ruim. Diferente, eu nem botei a foto aqui, de uma biografia que é atual, que é mais nova, mas que não é exatamente uma biografia. Peraí, eu tenho aqui, ó. Steven Lawson, tá? Aqui você tem mais uma espécie de... Vamos ver o que Lutero pode nos ensinar a partir da vida espiritual, tá? Então eu diria assim, não é aquele tipo de biografia que tem um viés de olhar os fatos e analisar o que é que será que realmente aconteceu aqui, como que essa
essa parte da história se encaixa dentro do todo da história da Reforma. Aqui nós temos mais uma literatura de inspiração, algo mais devocional, poderíamos dizer assim. Então, se você procura algo mais nessa pegada, mais devocional, então é essa literatura aqui do Steven Lawson. Claramente, nós estamos aqui falando de uma visão reformada de Lutero, tá? Não é um teólogo luterano buscando interpretar Lutero para a sua vida de fé. É mais um teólogo reformado buscando fazer isso. Então vai ter questões que um luterano discordaria do Steven Lawson, de como ele interpreta Lutero, tá? Mas é uma possibilidade válida também. Uma outra que a gente vê no mercado aí é essa daqui, o Lutero, uma biografia ilustrada, até do ano passado, 2024. O que eu achei dessa daqui? Eu achei que as ilustrações são legais, são bacanas. O texto me pareceu bom, mas eu diria assim que é mais uma literatura infanto-juvenil, adolescente. Para ser adulto, eu diria assim, carece de um pouco mais de carne, um pouco mais de profundidade, tá? Então é o que eu vi dessa literatura. Achei que eu daria ela para meu filho de 9 anos ler ela, uma minha filha de 13 anos ler ela. Mas eu acho que não é o tipo de literatura que traz uma bagagem de profundidade que você esperaria para algo um pouco mais além, tá? Para isso eu tenho uma literatura em alemão que é bem superior a ela, tá? Mas para esse público eu acho que vale a pena a proposta, tá? O desenho dela um pouco mais moderno, você pode ver pela capa, assim, um pouco mais conceitual. Para quem curte um negócio mais quadrinho, assim, tem essa Ecos do Martelo, da editora Concórdia, tem uma outra que a gente é mais difícil de conseguir, essa Martinho Lutero, a Reforma em Quadrinhos, foi publicada pela comunidade evangélica de Blumenau, né? Pela Igreja Luterana em Blumenau. Esses dois têm bons autores, tá? Inclusive esse aqui da Igreja de Blumenau teve uma boa consultoria teológica histórica por trás, tá? Então, em termos de embasamento historiográfico, ele é muito bem embasado. E os desenhos são bons, tá? O quadrinho é legal. Então, para quem curte algo nesse sentido, pode ir aqui, talvez para um adolescente, para um jovem, ou para você mesmo que curte quadrinhos, te teria essas 3 opções aí que eu encontrei, sendo que, para mim, o melhor texto tá nessa daqui, de Blumenau. Segundo, a da editora Concórdia, essa daqui, o Ecos do Martelo. E daí, por último, em termos de texto, essa aqui da Trinitas, tá bom? Vamos agora, então, falar de textos em inglês, tá? Textos em inglês. Para você que lê inglês e busca uma biografia, uma boa biografia, uma biografia acadêmica, vai no Scott Hendricks. Martin Luther, Visionary Reformer, tá? Scott Hendricks é o maior nome da pesquisa de Lutero nos Estados Unidos. Então você pode ir sem dúvida, sem medo nele, que você vai ter uma obra sensacional, fantástica, tá? Muitos anos, desde a década de 80, professor e pesquisador em Princeton, tá? Então vale muito a pena ele. Foi também membro do Comitê de Continuação do Congresso Internacional de Pesquisa em Lutero, um órgão global aí que se ocupa com a pesquisa de Lutero. Então é, sem dúvida, confiável e profundo. Membro do mesmo comitê, tá? E na mesma pegada do Hendricks, porém, um alemão, um pesquisador alemão atuante nos Estados Unidos. Hoje, deixa eu colocar aqui para vocês, aqui ó, é o Forca Lepin. Se eu não me engano, ele está em Yale, tá? Eu não tenho certeza se Princeton ou Yale, mas é nos Estados Unidos que ele está pesquisando atualmente, residindo e trabalhando nos Estados Unidos, mas ele foi antes professor em Jena e Tübingen. Um dos autores do Dicionário de Lutero e a biografia de Lutero mais atualizada no momento, tá? Ela tá na segunda edição dela em 2019, se eu não me engano,
na edição alemã. Eu acho que essa edição em inglês já está de acordo com a de 2019, tem que dar uma conferida ali. Então, é um autor que vale muito, muito mesmo, tá? Existe esse livro em alemão e existe ele em inglês. Para você que lê inglês, pode ir nele. Seria a minha recomendação, é a minha biografia favorita, sem sombra de dúvidas, tá? Outra biografia em inglês que vale a pena, tem uma pegada diferente, é Heinz Schilling. Heinz Schilling não é pesquisador de Lutero, é pesquisador de reforma, tá? História da reforma. Então, se você quer alguém que tem uma visão um pouquinho mais ampla e talvez olhe um pouco mais para os lados, mas ele, obviamente, daí não vai ser tão focado em Lutero, porque ele não é um pesquisador de Lutero, mas que também é interessante, vale a pena. Heinz Schilling sem dúvida, principalmente na questão de lutérios judeus, o Heinz Schilling tem posições muito boas e vale a pena. Esse livro dele que tem em inglês e o original está em alemão, Martin Luther, Rebel in an Age of Upheaval, tá? Esse livro também é bem relevante se você quiser pesquisar Lutero. Agora, se você tá afim de mergulhar de cabeça e ir pro suprassumo do santo dos santos da pesquisa de biografia de Lutero, você precisa conhecer Martin Brecht. Martin Brecht é sem dúvida ainda, o livro é da década de 80, mas ainda permanece, sem sombra de dúvida, insuperável e incomparável no tamanho, no alcance, na profundidade, na discussão. Sem dúvida, tá? O livro original é em alemão, mas tem tradução para o inglês e encontra-se também disponível na biblioteca do Logos. Então, para você que tem Logos, você pode ir lá adquirir na biblioteca do Logos, se não tiver no seu plano, e mergulhar aqui no Brecht. Alex, Lepin ou Brecht? Se você quer uma biografia para ler capa a capa, Lepin. Se você quer pesquisar, mergulhar, ter uma obra de referência, Brecht, tá? Essa é a escolha. Agora, vamos para o alemão. Brecht tem alemão, agora vamos para o alemão. Eu falei antes sobre Lutero e os judeus. Se você quer um cara que manja do assunto, que vai trazer uma posição também tão valiosa como do Schilling, é o Ulrich Köpf, tá? Também pesquisador, muitos anos presidente da Associação de Pesquisa de Reforma, Martin Luther, der Reformator und sein Werk, livro, sem dúvida, valiosíssimo na língua alemã, também pelas suas posições enquanto pesquisador de Lutero, tá? Esse aqui é um dos grandes nomes de pesquisa de Lutero, assim como Armin Conley. Armin Conley, que é também um pesquisador de reforma, tá? Ele escreveu biografias de Carlos V, de Frederico Sábio, e essa biografia ilustrada não, é uma biografia visual de Lutero, tá? Então ele tem essa visão mais global do reformador, nas suas relações com outras figuras importantes da política e da igreja na sua época. E o livro do Conley é lindíssimo, sensacional. Tem aqui uma cópia dele física comigo. O livro é capa dura, folha grossa, imagens de primeira, tem gravura, tem fotografia de lugares, tem imagens dos quadros, das pinturas de época, mostrando como a representação de Lutero foi mudando ao longo do tempo também. Isso é bem legal de perceber, porque Lutero não era muito mais alto do que eu, aí 1,70m, 1,75m, por aí ele tinha. E no final da vida um pouquinho mais gordinho, né? Um pouquinho mais corpulento. Lá no Brentano parece aquela coisa meio gorduchona.
Mas é o seguinte, aquilo lá é a máscara mortuária como se fosse um gel, assim, que era aplicado no rosto, retirado um negativo. Aquela máscara se encontra na igreja de Halle, aquela que está na capinha do livro do Brentano. Deixa eu colocar aqui para vocês verem o que eu estou falando. Essa daqui, ó. Isso aqui é a máscara mortuária dele. Foi feito de gesso primeiro, depois o negativo, depois o positivo tá aqui. Foi colocado olhos abertos aqui, mas na verdade ele estava de olho fechado, né? É a máscara mortuária dele. Então é meio mórbida essa imagem aqui. E assim, ele estava no final da vida, né? Esse aqui é o real. Mas aí você vê o Lutero das imagens, como ele foi representado, mostra como era a percepção das pessoas do reformador, como um cara grande, um cara alto, um cara parrudão. Por quê? Porque para representar que a teologia, a vida dele, a personalidade dele era presente e forte, tá? Então por isso essas imagens aí, você vai ter essa experiência aqui no livro do Conley, que é em alemão, excelente, muito bem escrito, com certeza, também as suas imagens preciosíssimas. E por último, para terminar, outro pesquisador de história da reforma, Thomas Kaufmann, que a gente tem em português. Livro que ele participou como coautor, coeditor, que é o História Ecumênica da Igreja, da Sinodal e Loyola. E aqui você tem a biografia de Lutero, do Kaufmann, autor também muito precioso, autor excelente, que também tem essa visão mais ampla, como Conley, como os outros que eu citei, e é um nome importantíssimo ainda hoje na Alemanha em termos de pesquisa da reforma no século XVI, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui. Se você achou outras biografias de Lutero e quer saber minha opinião, manda aqui, vou tentar pesquisar, olhar, descobrir para poder responder você. Se você tem outros temas do seu interesse, deixa aqui nos comentários para que a gente possa produzir outros vídeos como esse. Lembra, por favor, dá aquele joinha, aquela curtida, se inscrever no canal para que a gente possa continuar produzindo teologia na internet. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.